Fala pessoal, mais uma gravação do Condomínio Podcasts Condomínios Brasil. Vamos hoje trazer um assunto que recorrentemente o pessoal manda aquela perguntinha, tem aquela dúvida e foi um dos mais votados aqui para trazer esclarecimentos para vocês. No 18º episódio, violência doméstica em condomínios. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade do Brasil e do mundo e a gente precisa tratar. E para tratar, a gente precisa trazer informações, né? Hoje aqui, nossa mesa recheada, Sargento, já que prazer em ter vocês aqui. Vou dar a oportunidade para vocês se apresentarem, que o nosso host nos ensinou que o convidado se apresenta, nada mais justo. Maravilha. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, um tema extremamente importante, pontual para todos nós, né? Que aqueles que não vivem em condomínio certamente vão viver em algum aglomerado, ou algumas casas próximas, mas que precisam de informação. Então a violência doméstica, ela é atual em todos os lugares. Eu sou a Sargento do Carmo, sou segundo sargento da Polícia Militar, tenho a honra hoje de ser subsecretária da Mulher aqui em Vila Velha, a honra de ter sido convidada pelo nosso prefeito Arnaldinho Borgo. Trago dele um abraço para vocês. Também trago um abraço fraterno da nossa querida secretária Laís Herzog, que é a secretária dessa pasta. E é uma honra estar aqui hoje falando de um assunto tão importante. Muito obrigada. Recebo aqui os abraços em nome de todo mundo. E, claro, retribuo e aguardo, quem sabe, um dia eles aqui também para trazer conteúdo pra gente, porque o nosso lema é levar informação. Ótimo. Informação que, claro, se remeta a condomínio, mas qualquer tipo de informação clara, honesta e justa é muito bem-vinda. Jaque, por favor. Prazer, boa tarde, meu nome é Jaqueline, eu sou gerente de educação na Secretaria da Mulher, também fui convidada pela Laísa e nessa gestão maravilhosa do Arnaldinho estou à disposição para dar o meu melhor nesse projeto aí que a gente tem realizado na Secretaria. Obrigada, gente. Vamos começar, né? A gente sabe que hoje a nossa realidade estatisticamente não condiz com a verdade, mas ainda assim ela é muito alarmante, né? Nós temos aí um número alto, 4 pessoas, né? 4 mulheres por minuto. Isso as que denunciam, né, Sargento? Mas na prática a gente sabe que esse número é infelizmente bem maior. Como que a gente trata isso na realidade? Como que a senhora vivenciou isso dentro, né, da sua função como sargento? Há uma subnotificação, de fato, porque em alguns locais acaba que o SAMU chega antes mesmo de qualquer outra autoridade e essa mulher, quando é o tempo para a vítima, ela é crucial. Então, quanto mais tempo ela tem longe da autoridade para realmente fazer uma denúncia, ela vai desistindo. Sim. Ela vai percebendo que existem outras questões, que ela ama esse homem. Eu sempre falo o seguinte, quem dera um tapa, tirasse o amor que ela sente por ele, não tira. Então ela continua amando esse homem, tem os filhos, tem a questão financeira, tem a dependência emocional. E quanto mais tempo ela demora para fazer a denúncia, mais tempo ela vive. Existe uma pesquisa que diz que a primeira notificação de uma mulher, quando ela é agredida e realmente faz um boletim de ocorrência, é 6 anos após a primeira agressão. Então é muito tempo. Não é a primeira de verdade, né? Foram muitos anos ali sofrendo. E isso remete à violência psicológica, porque Sim. essa violência psicológica foi durante muitos anos invisibilizada. Então a mulher que realmente vive violência doméstica é aquela que está com roxo, é aquela que realmente sofreu uma violência física. Só que hoje nós estamos desmistificando isso e mostrando, a violência doméstica ela tem vários moldes, tem várias formas, tem a patrimonial, tem a sexual, tem moral e tem a psicológica, que é a que mais está atingindo as mulheres. E a gente lembra que isso é uma realidade, né? Não é... A gente não tá aqui falácias, não são palavras ao vento. A gente sabe que o psicológico é a nossa base. Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente não tá bem para cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, para trabalhar, para cuidar de nós mesmas. É uma realidade, a gente precisa tratar isso, né? Até porque hoje, se a gente for levar e verificar os índices, quantas pessoas usam medicação para tratar o psicológico? Muitas. E o número, né, de mulheres que usam para, de certa forma, aliviar o sofrimento que passam dentro de casa. Muitas. É uma verdade, a gente não está aqui tratando de situações fatídicas. É uma realidade, o mercado está aí para dizer isso. E, Jaque, como que a gente lida com isso na educação, né? Você aí tratando dessa questão de educação, porque é uma educação, a gente tem que aprender isso de berço. Sim, Se a gente não aprende em casa, que é onde a gente deveria, a gente tem que ter
lugares seguros para buscar esse apoio, essa ajuda? A gente tem levado nas escolas palestras, né? Para poder informar e trazer essa conscientização desde de novo, né? O que as crianças, infelizmente, têm visto, muitas vezes dentro de casa e leva como se fosse algo normal, a gente tem mostrado para essa criança que não é normal. Sim. E que ela também pode fazer esse papel de denunciar. E que a transformação pode vir através dela, né? Muitas das vezes aquela mãe que está sofrendo ali aquele terror psicológico e a criança acha aquilo normal. E a criança passa a refletir também aquilo. Hoje o número de adolescentes com depressão é gigante. Sim. Por quê? Porque vem já com essa coisa de dentro de casa, essa violência, tratado como normal, mas que está afetando ali o psicológico dessa criança. Então a gente tem levado para as escolas as palestras, falado sobre a violência doméstica, falado sobre o bullying, que às vezes a criança está dentro de casa sofrendo aquele bullying, né? Através dessa violência que a mãe está sofrendo, a criança está sofrendo também, e aí ela leva isso para a escola, e aí ela vai transmitir isso para o outro aluno. Sim. Né? Eu vi violência, eu vou fazer violência porque é normal. E principalmente a de gênero, né? Então, assim, o que a gente tem buscado fazer? Levando essas palestras, a gente traz a conscientização. A gente não precisa continuar esse ciclo, a gente pode romper. Eu acho que é esse o fato importante, encerrar o ciclo, né? Vamos começar a escrever uma nova história. Exatamente. E essa criança, ela só entende que aquilo está errado quando existem pessoas que levam essa informação. Sair do automático. Elas precisam daquele choque. Peraí, isso aí acontece dentro da minha casa. Então, a gente tem que mudar. Né? Então, trazendo esse conhecimento, a gente tem trazido essa mudança lá no comecinho, na base. E é muito importante a gente refletir. Não tem CPF, não tem CNPJ, não tem bairro rico, bairro humilde, comunidade, beira da praia ou periferia. A violência não tem rosto, né? A violência doméstica é terrivelmente democrática. E eu sempre falo isso, a gente traz esse escopo da violência doméstica contra a mulher, mas nós temos que tratar a violência doméstica contra a família. Sim. Porque os filhos são atingidos, os pais dessa mulher, por muitas vezes, são atingidos, os irmãos. Então, quando chega o feminicídio, então, que essa família vai viver o luto, a gente percebe o quanto que a violência doméstica ela é danosa. E a gente precisa acabar o quanto antes, e como disse a Jaque, na base. É dentro da escola, é falando sobre isso, é quebrando o ciclo, é mostrando que nós temos uma rede que possa apoiar, que possa orientar. E se não tivermos, vamos criar uma que faça, mas de alguma forma a gente precisa acabar com isso. E é muito interessante essa questão de quebrar os ciclos, levar para a escola e ensinar as crianças, porque a gente não está falando de colocar filho contra pai, contra mãe, a gente está falando de vidas. Né? Nós estamos ensinando a valorização do ser humano. Isso. Valorização nessa situação específica, principalmente do gênero feminino. Sim. Que é algo que a gente precisa ensinar, é algo que a gente precisa quebrar, né? Machismo estrutural não é só não ser machista, é lutar contra o machismo. Da mesma forma, né, que o recorte existe, né, Sargento? Não tem como a gente fugir dele. O recorte, mulheres negras, o índice é ainda mais alarmante, é mais preocupante e não envolve classe financeira, né? Deixar isso bem enfatizado, não envolve, como a senhora bem disse, uma colocação firme. É o mais democrático possível, infelizmente. E esse recorte social da mulher negra, que nós não podemos correr disso, nem devemos, e sim combater e olhar isso de frente com mais seriedade, é uma existência. Eu faço palestras sobre equidade racial e de gênero e a gente percebe que por muitas vezes essa mulher, mais de 40% dos lares que são solos são de mulheres negras. Sim. As mulheres ficam com os seus filhos, as mulheres cuidam dos seus filhos e por muitas vezes em subempregos. E aí a gente vê uma pesquisa dizendo que a mulher negra ela ganha 40% a menos que um homem branco, por exemplo. Então, mas ela está ali com os seus filhos, criando seus filhos. E a gente precisa falar sobre a violência doméstica e, em maioria das vezes, as mulheres que mais sofrem violência doméstica, fisicamente falando, são as mulheres negras. Sim, é uma realidade, um recorte triste, lamentável, e que a gente precisa trazer à tona, precisa esclarecer e tirar as dúvidas, né? Sim. E
o que a gente tem aqui hoje, né? Vamos falar sobre políticas públicas, políticas que, no caso, a Prefeitura de Vila Velha está implementando hoje, que é algo que, assim, gente, eu achei extremamente interessante. Tive uma reunião com a sargento, ela me apresentou esse plano de projeto que a Prefeitura está trazendo, junto com a Secretaria da Mulher, que é levar a informação mais clara, porque existe uma lei muito valorosa pra gente, ela é de 2022, infelizmente num período que para nossa sociedade não era o melhor momento de divulgação, porque nós estávamos ali ainda na crise da pandemia, mas nós precisamos agora elevar isso, porque a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa trazer essa informação, a gente precisa deixar as pessoas claras da sua responsabilidade, né? Essa lei, para quem ainda não tem conhecimento, ela tem dar ao síndico, na verdade, né? Mais do que uma obrigação como pessoa, como ser humano, dar ao síndico a obrigação legal de informar imediatamente quando houver qualquer tipo de denúncia, quando houver qualquer tipo de incidente que coloque em risco não só a mulher, isso é muito importante enfatizar. Claro que ali o central ainda é a violência doméstica contra a mulher, mas também contra idosos, contra crianças e contra animais. Então a gente precisa trazer essa informação muito valorosa, divulgar, ampliar essa informação e levar para os condomínios para todo mundo ter ciência de que hoje o síndico que se omitir ao informar uma agressão física ou emocional contra mulher, criança, adolescente, idosos ou animais, ele é responsabilizado, gente. A gente tem uma responsabilização civil e criminal. Então é um alerta que a gente precisa trazer para a nossa sociedade. A gente precisa deixar todo mundo ciente da sua responsabilidade. Hoje, né, a gente tem um ditado velho que eu espero que ele caia cada vez mais em desuso. Em briga de marido e mulher se mete sim a colher, se mete a polícia, se escancara, a gente precisa realmente deixar esse agressor constrangido. Isso. É o mínimo que nós devemos fazer como sociedade, é constranger esse agressor. E essa é a missão da Secretaria da Mulher de Vila Velha, através da nossa secretária Laísa, que tem feito um excelente trabalho, através das políticas públicas, e realmente trabalhar as leis que nós já temos. Nós não queremos reinventar a roda, nós queremos fazer só o carro andar. Exato. E é isso que nós vamos usar nas nossas leis. E essa lei 6.611, que fala sobre a obrigatoriedade dos síndicos e dos condomínios de falar, de alertar e de denunciar a violência contra mulher, idosos, animais e crianças, ela é extremamente importante. E nós temos que colocá-la em uso o mais rápido possível. Sim. Porque nós temos visto que isso tem acontecido em muitos condomínios, em muitos aglomerados e casas e conjuntos que ainda vivem sobre essa questão de viver em conjunto e que por muitas vezes a pessoa que está ali não sabe o que fazer. E a lei lá traz, dentro do seu texto, exatamente isso. Uhum. A obrigatoriedade de ter uma placa avisando que existe uma lei, avisando que o condomínio morador tem a obrigatoriedade de avisar quando ocorre. E sim, gente, é necessário ter. Qual é o local, qual é o apartamento, qual é a casa, qual é o número. Se você souber o nome dessa pessoa, melhor ainda. Tem que ser sigilo absoluto, tem que ter um livro próprio, um canal de denúncia próprio, que o síndico e os administradores tenham ali acesso. Sim. E isso tem que ser repassado à autoridade judiciária, que é a Polícia Civil. Tem que ser repassado. Se for algo que está acontecendo na hora, é claro que é 190 é a Polícia Militar. Mas está acontecendo já sistematicamente, anote o número do apartamento. Sim. Busque saber quem mora ali. E passe essa informação quanto você está salvando uma vida. Nós tivemos casos de mulheres que morreram dentro de condomínio, que pediram ajuda dentro de condomínio e não tiveram essa ajuda. Porque às vezes a família que está do lado, o vizinho que está do lado, não quer se meter. Ele não precisa ir lá e bater na porta, não se expor diretamente, correr risco. A gente não quer isso. A gente quer que a lei, de fato, funcione e é isso que nós vamos fazer funcionar aqui em Vila Velha. E omissão custa vidas, né? A gente precisa deixar isso muito claro. É uma vida que está em jogo, não adianta depois... Sim. Minha querida, minha vizinha, você acompanhou, né? A gente mora condomínio, sim, casa, enfim, comunidade é parede com parede. Isso. Hoje em dia ainda paredes de drywall que a gente ouve muito, sim, mais do que a gente gostaria. Então a gente está ouvindo, sim, não tem como a gente
omitir um socorro. A lei é muito clara quanto a isso, não só para o síndico, para qualquer tipo de morador. E é muito interessante isso que a sargento colocou, que é a questão do sigilo. Ninguém tá aqui para se expor, a gente sabe que não é do medo que a gente tem, realmente a situação de não se expor nessas ocasiões, mas a gente também não pode negligenciar, Jamais. não pode se omitir. Já que hoje, né, você colocou que a gente está ensinando as crianças desde cedo sobre isso. Como que está sendo essa receptividade? Com isso também aumentou, ali você sente as denúncias vindas até dos próprios filhos. Sim, porque muitas das vezes quando a gente leva o tema na escola, algumas alunas depois procuram a gente para poder, elas se identificam naquela situação, que elas não sabiam que elas estavam sofrendo aquela violência. E aí quando termina, elas procuram para poder fazer aquele feedback e falar assim, olha, eu passo isso dentro de casa. Ou eu já ouvi de crianças pequenininhas, mas o papai bate na mamãe, é normal. Eu bato na minha irmãzinha, mamãe bate em mim. Então todo mundo bate em todo mundo lá em casa. Sim. Né? Então, tipo assim, aquela criança está crescendo naquele ambiente achando que aquilo é normal. E aí, quando a gente leva o tema às escolas, e aí a gente mostra, não, tá errado, isso não tem que ser assim. E aí vai trazendo aquela reflexão. Né? Então, o feedback que a gente tem depois dos professores, de coordenadores, nossa, o que vocês fizeram foi maravilhoso, a gente teve muita procura depois na escola, tá? Então, assim, a gente está trazendo as pessoas para que não tratem o assunto como normalidade. Né? Não se cale, você sabe o que está acontecendo, denuncia. Se eu ouvir uma criança contando, uma criança de 4, 5 anos chegar para você, papai bate na mamãe. Então procura saber até onde aquela criança está sabendo, o que aquela criança está vendo, para poder, né, sair desse ciclo aí. Então esse feedback pós as palestras que a gente está tendo é algo maravilhoso, principalmente dos alunos. A gente tem dos professores, dos coordenadores que, né, elogiam muito, mas os alunos das escolas, o tanto que eles nos procuram depois, e relatos que a gente escuta depois que é assustador. Né? Principalmente quando de meninas, que elas vêm procurar a gente, que elas sofrem desde pequena, né? Aquela situação ali com a mãe, e depois foi transferida para ela, e que aí a mãe reflete nela aquele maltrato, Sim. e aí aquela menina se vê libertada. Não, peraí, eu não... porque a maioria das vezes elas se sentem culpadas. Sim. A culpa é minha, né? E aí, não, a culpa não é minha. Tem um agressor atrás disso tudo. Tem alguém Ela que vítima. desencadeou essa situação. E eu sou a vítima, e eu preciso de ajuda. Então, esse feedback pós as palestras que a gente tem é maravilhoso. A gente mostra que a gente está no caminho certo. Que é isso aí, que a gente precisa ir lá e transformar na base. Porque a criança, muitas das vezes, vai tratar aquilo com normalidade. E a gente tem que mostrar para aquela criança que não é assim, que ela não precisa viver dessa maneira. Que não é um ciclo de violência, que ela pode sair dali e que vai ter pessoas que vão estar ajudando elas lá na frente. E é maravilhoso o empoderamento, o fortalecimento das meninas. Sim. Porque aquilo de que Jaque falou da normalização, de ver o pai fazendo com a mãe e achar que o namoradinho, que eu sempre falo isso, que o crush, que acorda meio-dia, quer soltar pipa, que não estuda, e achar que isso é normal, ela se empodera. Ei, eu mereço mais, eu posso mais, eu posso chegar além. Então, quando a gente chega numa escola e sai de lá com esse feedback delas, ou até mesmo depois no Instagram, que vem, fala e manda um recado e fala algo com a gente, caramba, estamos no caminho certo. Estamos fazendo certo, porque é aqui que vai mudar. Porque essa geração que está com 12 anos agora, daqui a pouco, daqui a 4, 5 anos, já está se relacionando seriamente. Isso quando já não estão com 12. Sim. Então, a gente tem que realmente mexer com o psicológico delas, a ponto delas entenderem, eu não quero viver o que minha mãe viveu. Eu posso ter uma família diferente, posso ter um destino diferente, e realmente empoderar essas meninas e fortalecer o feminino delas cada vez mais. É interromper um ciclo Interromper um e ciclo. dar a cada personagem o seu devido nome, né? O agressor é agressor. E acabou. A vítima é a vítima. E vamos mudar isso. A vítima não é agressora, a vítima não precisa continuar sendo agressora. Perdão, a vítima não precisa continuar sendo vítima. Ela pode mudar a figura dela, ela pode tirar esse agressor
desse Sim. convívio social, e é o que a gente espera, né? E Que a o agressor seja É do retirado. agressor. A culpa é do agressor. Quando as mulheres chegam até mim e falam, e eu sempre, a parte mais difícil de lidar com mulheres vítimas de violência é convencer essa mulher que ela é vítima. O acolhimento, né? Então, geralmente você vai ter que voltar a conversar com essa mulher 2, 3, 4 vezes após várias agressões. Sim. Então, quando você volta a essa mulher e você ouve e você percebe, eu tô tocando algo muito sensível para ela. Para ela entender que ela não precisa mais viver sobre isso. E que a culpa não é dela. E eu sempre digo, quem é mais culpado? Quem dá uma segunda chance ou quem não aproveita uma segunda chance? Sim. Ela deu uma segunda chance acreditando no amor que ela tinha por ele. E também existe o ciclo do narcisismo, da lua de mel, que ele convence ela a voltar. E eu sempre falo sobre isso, mas bastou o arroz queimar que ele já começa a voltar novamente a ser o agressor. Na verdade, nunca deixou de ser. E eu sempre falo, a culpa é do agressor. Não existe isso de que mulher gosta de apanhar. Não, jamais. A culpa é do agressor e nós precisamos toda hora falar sobre isso. Porque a nossa sociedade ela é extremamente machista. E quando eu falo sociedade, eu não falo homens, eu falo homens e mulheres. A sociedade, A não. sociedade. A gente exclui o gênero nessa colocação. Exclui. Porque as mulheres acabam apontando o dedo para outras mulheres. Quando eu Sim. coloco um vídeo no meu Instagram, as mulheres, por que ela tá lá ainda? Mas aí inverte aquele movimento de que, por que ele bate ainda? Exato. Por que ela tá ainda? Por que ela submete ainda? Não. Essa mulher, ela precisa ser tratada. Ela está numa dependência emocional e ela precisa ser tratada. Não vou mais ligar. Como eu faço palestras, no final da minha palestra, alguém pergunta assim, sargento, o que a senhora faz quando a gente liga, a gente liga para a polícia vai e a mulher quer retirar a queixa? E eu falo o seguinte, você vai continuar ligando. Exato. A sua função você fez. A sua função é essa. Então, quando tá no meu condomínio, acontece alguma coisa, eu sempre falo isso, e desço com a Jurema na cintura, e vou até lá o apartamento, converso com o casal e falo, e às vezes acompanho esse homem até a portaria, porque ele vai dormir em outro local. Essa mulher não tá ferida fisicamente, porque se ela tiver ferida fisicamente, eu sou obrigada a conduzir os dois para o DPJ, Sim. mas ela tá ali, ela não foi ferida, ele só ameaçou entrar na casa, ela não quer prosseguir, ela não quer seguir com ele. E ele vai embora, eu volto, converso com essa mulher, explico pra ela que ela tá correndo risco de vida. Passa 3 dias, eu entro no elevador enquanto o casal junto. Eu sei de uma coisa, todas as vezes que ela precisar, eu estarei ali pra ela. É o acolhimento, né? É acolhimento. Uma hora ela desperta que ela é vítima da situação e jamais ela é agressora. E desperta. Se a mulher souber que ela tem alguém pra apoiar, alguém pra orientar, que vai acolher, ela vai despertar. Já tive casos de mulheres que 3, 4 meses insistindo, quer ir hoje? Não quero, sargento. Aí ele fazia de novo, você quer ir hoje? Não quero. Até que um dia ela decide, porque é um escalonamento, né, de violência. Sim. Quando ela não decide por ela decide pelos filhos. E aí essa mulher vai. Mas a primeira vez, eu lembro que quando uma mulher me procurou no Instagram, ela me chamou no direct, mandou umas fotos de um camarada que era o ex dela, e ele foi lá e tentou invadir a casa, aliás, invadiu a casa, tinha 25 dias que ela tinha parido a filha. Nossa. Estava com pontos ainda. E ele invadiu a casa e com a tesourinha de bebê e furava ela com a tesourinha de cortar a unha de bebê. Que não tem ponta, mas ele furava ela e batia nela com a toalha e ela mandou as fotos. E aí eu pedi pra ela, me manda o seu endereço. E ela era de Vila Velha. E eu estava me arrumando pra ir até ela. E ela me liga e fala assim, sargento, eu não vou mais. Eu falei, por que você não vai mais? Aí ela me disse, olha, eu não vou mais. E eu achei que ele tivesse voltado. Eu fiquei com receio que ele tivesse voltado pra lá. Eu tava com medo de encontrar com ele. E insisti. Ela me disse, eu não vou mais, que eu pedi minha mãe pra ficar com o bebê. Porque tinha alguém acompanhar, um bebê mamando ainda. Tinha que acompanhar. E minha mãe disse assim, você é muito fraca. Eu aguentei o seu pai me batendo 30 anos e nunca pisei na delegacia. Então, quando você vê que não tem uma rede de apoio dentro ali, do lado dessa mulher, ou que alguém normalizou a conduta de um agressor, ela enfraquece. Sim. E ela pensa, eu estou colocando meu filho em risco, estou colocando a minha vida em risco, e meu marido vai mudar e eu vou conseguir. E não consegue. Por muitas vezes ela não consegue. E essa mulher ainda ficou 3 meses nisso. E aí, de novo, volta naquela situação que sempre a vítima passa a ser agressora, né? Ela destruiu a família, ela colocou o marido pra fora. A gente esquece de toda a dor e todo o sofrimento que ela passou ali. Eu sei que é um tema extremamente polêmico, delicado, sensível ao extremo,
mas nós não podemos deixar de abordá-lo. Não devemos. Pelo contrário, a gente precisa escancarar esse tema cada Sim. vez mais, expor cada vez mais os agressores. Eu sei que parece repetitiva as nossas falas, mas ela é necessária. Porque de tanto repetir, a gente consegue convencer uma Sim. mulher de que ela precisa denunciar, né? Ela não é a salvadora da pátria, não é ela que Isso. vai mudar esse homem. Ela pode mudar a vida dela e da família dela dali pra E frente. recomeçar. Exato. A palavra-chave para as mulheres que vivem violência doméstica é o recomeço. Sim. E esse recomeço não é fácil, mas ele não precisa ser solitário. Ele tem que ser solidário, alguém tem que estar com ela, porque ela não consegue sozinha. Isso é fato. E essas mulheres, elas precisam de ter impulsionamento econômico, capacitação, empreendedorismo, tudo aquilo que a gente já tem colocado através da Secretaria da Mulher, para que essa mulher viva um tempo novo na vida dela. Sim. Para que encontre um local de capacitação, um local que possa ter atendimento psicológico e jurídico, que ela tenha isso dentro da vida dela, para que ela saia desse mundo que está cada vez mais difícil. E toda vez que eu posto alguma coisa sobre violência doméstica no meu Instagram, existem aqueles que vão geralmente questionar, mas por que está postando? A gente precisa constranger o agressor. Exato. A gente precisa expor o agressor. A gente precisa mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. Tem mulheres que estão sofrendo a mesma coisa que ela está sofrendo agora. E não dá pra normalizar. E não dá para normalizar isso. Jamais. Porque uma criança que vê os filhos da violência, como nós chamamos, eles não podem se tornar os órfãos da violência. E nem os futuros E nem agressores. os futuros agressores e nem futuras vítimas. Exato. E quando a gente entra nessa base escolar, entra nessa idade escolar, e teve um caso que me chamou muita atenção em São Paulo, onde a mulher estava em cárcere privado, e ela mandou, ela não tinha contato com nada, mas ele mandava a criança para a escola. O que ela fez? Um bilhete dentro da mochila da criança. E através da escola que pôde mandar a polícia para salvar essa mulher. Então a gente entende o quanto que é importante o ambiente escolar e a Sim. palestra nesses ambientes. E assim, o machismo não fica só dentro de casa, a opressão não fica só dentro de casa, o medo não fica só dentro de casa. Isso reverbera por toda a sociedade. A gente precisa enfatizar isso. Não é só um tapinha dentro de casa, não é só um puxãozinho dentro de casa, não é só uma fala rude e desrespeitosa dentro de casa. Isso se reflete em toda a sociedade. Toda. A gente precisa alertar sobre isso, a gente precisa falar e ensinar nas escolas que o ciclo ele pode e deve ser quebrado o mais rápido possível. A gente precisa encerrar esse ciclo que muitas vezes, né, como a senhora bem colocou, não é porque minha mãe, não é porque minha irmã, minha avó, minha vizinha, não. A gente pode encerrar, a gente pode começar uma nova história. Nós temos hoje muitas medidas públicas que nos auxiliam quanto a isso, né? A gente pode dar um basta nessa violência. E não é só, gente, não é a família, não é só a polícia, os vizinhos, a sociedade. A gente tá aqui falando sobre sociedade, né? O nosso podcast é sobre condomínio? Sim. É, mas a gente está falando sobre comunidade. Condomínio nada mais é do que uma comunidade. São pequenas cidades, né? São pequenos bairros. A gente precisa expor isso. A gente precisa deixar esse agressor cada vez mais constrangido. A gente precisa expor ele para ou a gente encerra esse ciclo ou, infelizmente, teremos mais um caso de feminicídio na mídia. E são tragédias anunciadas. Sim. A gente vê o ciclo que ele é comparado a um funil, né? Então a gente percebe exatamente isso. Vai afunilando cada vez mais. Tem uma frase de uma série que diz o seguinte: antes do cachorro morder, ele late. Muito. Né? Antes do soco ser no seu rosto, será na parede. Será um puxão, será você sendo empurrado, ser maltratado, ser menosprezado. Sim. E a gente tem percebido isso. Esse menosprezo, que é a violência psicológica, que tem sido uma crescente cada vez mais, as mulheres não podem mais normalizar. Não. Então, quando a gente percebe que é sempre tratando a mulher como, não, a outra mulher sempre é mais bonita que você. Depois que casou, você engordou, você não sabe fazer comida, que você não é uma boa dona de casa, não é uma boa mãe, não é uma boa profissional. E nós temos visto isso sendo muito recorrente em rodas de conversa, inclusive, onde essa mulher é menosprezada e até mesmo ridicularizada. Isso não pode ser normalizado. E tudo começa com a violência psicológica. Tudo começa com a violência psicológica. Então, assim, né, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, internet, Instagram, TikTok, enfim. A mídia fala sobre as red flags.
Sim. As bandeiras vermelhas estão aí. Isso. Ou você enxerga, ou infelizmente você vai ser mais uma nesse ciclo de violência. Isso aí. Né? A gente tem aqui, não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar o mínimo. Nós trabalhamos pra caramba, nos esforçamos, damos conta da gente, da casa, do filho, do cachorro, do papagaio. De tudo. De tudo. Então, assim, não dá pra aceitar, mas eu não sei. Não sabe, aprende. Isso. E nós estamos aqui para ensinar. Ensinar cada vez mais e mostrar que há, sim, condições de sair disso. Porque quebrar o ciclo não é fácil, mas é necessário. Sim. Então, quando você fala assim, não sou a primeira mulher que divorciou, sou a primeira que vai se divorciar da minha casa, então será a primeira. Sobreviva a isso, sobreviva a algumas falácias, sobreviva a alguns mitos, sobreviva a isso que está sendo pregado na sociedade, de manter um casamento a qualquer custo, sob uma violência doméstica. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha um lar feliz, tenha uma condição feliz e sobreviva a isso. E tenha uma vida. Exato. Porque cada dia que passa, essa mulher é anulada. Vai se anulando, se anulando, se anulando, até que pode ocorrer um feminicídio. Vai adoecendo mentalmente, fisicamente. Sim. Então, assim, é um adoecimento e depois vai no médico ou não, compra um remédio em tarja preta e ali você só vai se afundando. É um ciclo sem fim. E você tem a oportunidade de pedir ajuda, né? Sim. Hoje a gente tem canais específicos dentro da polícia. Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses canais de realmente apoio emocional, de socorro também. Sim. Canal direto, que é o 190 da Polícia Militar, toda vez que uma mulher é agredida e está acontecendo aquilo, é 190. Que a polícia possa chegar e agir quanto antes. O 181 é o Disque Denúncia. Então, o 181 é dentro aqui da capital, o Disque Denúncia, e tem o 180. O 180 é um canal direto, que ele é somente para denúncia a respeito de mulher. É um canal sobre a violência doméstica. Isso é muito importante, funciona. E é preciso usarmos quanto antes e muito mais vezes que nós estamos utilizando, porque não é tão divulgado e muitas pessoas não sabem disso. Acabam ligando mais para o 190 quando acontece, mas quando é reiterado aquilo, seu vizinho, a sua vizinha está passando por aquilo, ligue 180, que é o canal direto da mulher. E nós temos aqui em Vila Velha, nós temos o CRANVIVE, que é o nosso centro de referência, que atende as mulheres que são vítimas de violência doméstica, onde nós temos psicólogos, onde nós temos atendimento jurídico com alguns parceiros, inclusive com faculdade, e ali você vai ser atendida. Nós estamos trabalhando outras políticas públicas também, que serão brevemente lançadas aqui em Vila Velha, que nós seremos pioneiros, acreditamos nisso, em breve. Não posso falar agora para dar spoiler, mas volte, traga a coração, secretária. Isso, prepare o coração e trago Lais aqui para falar sobre isso. Tenho certeza que ela é uma entusiasta em relação a essa política pública aqui em Vila Velha. E nós teremos muitos projetos, estamos trabalhando com isso. O homem, que é da Polícia Civil, estará conosco aqui em Vila Velha, através da coordenação da Jaque. O projeto Mulher Segura também, que nós faremos nos condomínios aqui em Vila Velha, utilizando a Lei 6.611, que é realmente para fazer política pública. E nós contamos com cada munícipe, com cada um aqui de Vila Velha. E você que não é de Vila Velha, faça no seu município. Sim. Faça no seu município, você pode salvar uma vida, uma mulher. E isso é muito importante. Nós precisamos nos unir a essa corrente do bem, que é salvar vidas. Jaque, fala um pouquinho desse projeto que a sargento comentou, né? O Homem que é Homem. Isso. Fala um pouquinho pra gente, porque assim, a gente tá aqui fortalecendo as mulheres, ensinando que ela tem assim a quem recorrer, mas nós também precisamos mostrar aos homens, né? E não é todo homem, mas é sempre um homem. Isso. É uma frase que, né, todo mundo fala muito e não dá pra gente fugir dela. O que a gente tem pra falar sobre os homens que eles precisam se posicionar, né? Eles não precisam ouvir e, é meu amigo, é meu brother, é meu camarada, não quero esse atrito. Me falam, passar o famoso pano. Acho que aqui a gente não tem que passar pano, a gente tem que passar aqui, quase que tacar um fogo nessa situação para alarmar todo mundo mesmo. Me fala um pouquinho sobre esse projeto, como ele funciona e o que ele agrega aqui pra gente. O projeto Homem que é Homem, ele foi pensado para trazer a conscientização aos agressores. Eles precisam mudar o pensamento deles também. Porque, infelizmente, a maioria dos agressores, eles não se consideram errados. Sim. Né? Eles são tão covardes, né? Eu uso até esse termo assim de covardia, que eles não conseguem admitir o quanto eles estão errados ali.
Então, esse projeto ele vem trazer essa conscientização. Esses homens que estão sob medida protetiva, cumprindo a medida protetiva, a gente vai trazer um projeto onde a gente vai ter vários encontros com psicólogo, com assistente social, com palestras, e eles vão ter que comparecer a esses encontros. Então, ali vai ser tratado. A gente vai dar um choque de realidade nesses homens. Olha, a violência que você faz hoje gera isso amanhã, né? Gera essa questão psicológica nessa mulher, para que eles venham ter ciência do que eles são para a sociedade e para a companheira deles. Porque eles estão ali cumprindo aquela medida protetiva ali, mas de repente sai daquele período da medida e vai lá e comete e a gente a sabe mesma assim, coisa. como advogada, que a medida protetiva você vai lá, você assina, você paga uma cesta básica, você pinta uma escola, você não tá ali refletindo efetivamente sobre os seus atos, sobre as consequências, sobre o que você causou para si e para o outro, né? Para sua família, na maioria das vezes, porque isso acontece no seio familiar. E aí, às vezes, aquele homem sai daquela medida, larga aquela parceira, arruma outra, E e o aí ciclo ele ganha, inicia. né? Aquela nova chance, que ele vai lá e ganha uma nova medida protetiva, que ele não sai dali, ele não tem aquela consciência, né? Porque, igual você como advogada colocou, tem aquela medida protetiva ali, é uma coisa jurídica, mas que dá para aliviar em muitas questões. Sim. E aí a gente vai trazer a consciência para eles. Não é assim que funciona. Então nós vamos trazer esse choque de realidade com palestras, com roda de conversa, onde eles vão ter que expor a situação em grupo, né? Que a gente quer que eles venham se envergonhar, que eles escutem o que eles fazem, para que eles venham se envergonhar e que tenham a consciência de que não pode continuar, não é assim. E para que eles venham se tornar homens de verdade, né? Sim. Eu acho assim muito interessante que o homem, quando ele entra nesse ciclo aí de violência, ele descredibiliza a mulher, ele diminui ela. Ele chega e fala, eu vou te largar, ninguém vai te querer com filho, vou te largar, ninguém vai te querer com barriga. Então ele tem a necessidade de diminuir ela para poder ele se sentir o valentão, né? Aquele homem assim, eu sou homem. E aí ele vai aprender ali que o homem de verdade não faz isso. Exato. Né? Que o homem de verdade, ele sabe tratar a sua companheira com dignidade, com amor e com respeito. Esse projeto é lindo, Ana. E eu fico maravilhada porque a Cláudia Dematê, que é a delegada responsável pelas mulheres, é maravilhosa, né? Aguardamos ela aqui em breve. Fica o convite aqui público já. Eu vou adorar estar aqui. E ela, assim, fala do homem que é homem e o olho brilha porque ela nos passou algo muito interessante. Mais de 90% dos casos dos homens que vão ali e frequentam esse projeto, eles não reincidem. Nossa. Então, é um projeto eficiente, eficaz, ele funciona. Então, quando o homem ele é constrangido a entender e ouvir que ele é aquele homem que faz aquilo na cabeça dele, como a Jaque falou, não, gente, mas isso não é agressão. Meu pai fazia isso, o meu amigo faz isso. Machismo estrutural, exatamente, né? Vamos romper esse ciclo. Aí quando ele bate o olho ali, durante outros homens falando, a psicóloga que é a mediadora, que sabe entender muito bem aonde levar, o que fazer, cada encontro tem um módulo, tem uma forma de tratar o que ela vai ser tratado ali, até chegar no último, é impressionante. Esses homens saem dali entendendo que eles foram agressores, mas não precisam ser mais. Sim. É maravilhoso entender isso e é uma obrigação já judicial. Quando ele recebe medida protetiva e ele é selecionado para ir para esse encontro do homem que é homem, ele não pode ter mais de uma falta não justificada. Ótimo. Porque senão quebra a medida. Aí é prisão. Então ele tem que ir. Porque há uma relutância, né? Aí eu não preciso disso. Pra quê, né? E aí, quando ele quebra ali, o juiz fala, pô, vem cá, você tem que frequentar sim. E tem que frequentar, e tem que ter todo um relatório que vai pro juiz, ele recebe a frequência dele, até que ele entende. E eu, maravilhada com o projeto da DEAN, da Delegacia da Mulher, através da coordenação da Cláudia Dematê, que de fato não há essa reincidência. Em maioria dos casos, mais de 90%. Gente, precisamos então, ampliar esse projeto, precisamos trazer ampliar aqui para todo mundo, ter conhecimento, divulgar mesmo pra gente ampliar e realmente transformar, né? Porque é muito interessante. Vocês me apresentaram 2 projetos que eu estou aqui maravilhada, confesso para vocês humildemente, não conhecia.
homem para homem. Homem que é homem, desculpa. Então, assim, vocês estão trazendo aqui, tratando a base com os projetos dentro da escola, quebrando o machismo estrutural, racismo estrutural, porque não vamos fingir que ele não acontece, ele acontece, ele já tá ali, você repete só um ciclo que tá dentro da sua família. Não resolveu ali, né? Temos outra geração, vamos homem para homem, pra gente quebrar também esse ciclo. Sim. Eu achei a abordagem que vocês estão trazendo é incrível. É maravilhoso. Nós vamos trazer certamente, brevemente, nossa secretária aqui para falar sobre esse projeto com mais detalhe. Espero que no dia Cláudia Dematê venha junto. Vamos, ó, gente. Vai ser aquele podcast, só Mulher Poderosa, para falar sobre isso, explicar melhor o seu projeto, que ela é entusiasta, uma mulher... Eu sou fã, minha amiga querida. E... com certeza é um projeto que Laísa entendeu que nós necessitamos aqui em Vila Velha. Então, somente o olhar... Eu sempre falo isso, gente, o olhar de uma mulher sensível a outra mulher faz sua diferença, e é o caso dela. E o olhar de um homem, como o nosso prefeito, que também criou esse ano a Secretaria da Mulher, não existia. Mas ele teve a sensibilidade de ouvir a sociedade e entender, eu preciso ter uma Secretaria da Mulher, uma secretaria que possa atender às mulheres, porque nós temos projetos que não são tão divulgados. Sim. Nós temos muita coisa a ser feita. A maioria da população de Vila Velha, as munícipes, são hoje mulheres. Então, nós temos que ter uma Secretaria da Mulher. E nós ficamos muito felizes de estarmos aqui, falar sobre isso, sobre a liderança da Laísa, sobre a sensibilidade do Arnaldinho, de entender que esse espaço precisa ser ocupado por mulheres como a Laísa, fortes, que determinam e fazem projetos que querem funcionar. Ela é, gente, é outra também que eu sou suspeita. Projeto no papel não serve de nada. Ela fica pra morrer, né? Ela não quer no papel, ela quer que funcione. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos fazer funcionar. É isso que nós queremos. Nós queremos uma Vila Velha funcional. A gente coloca aqui, ó, é Vila Velha por elas. E é verdade, é por elas mesmo. E não é só no papel, não. Isso é incrível porque, assim, de novo, esses projetos que vocês me apresentaram, todos três, né? Eu enfatizei aqui os últimos dois, mas os três, né? Vamos abordar as crianças, ensiná-las a quebrar o ciclo. Isso. Vamos acolher as mulheres quantas vezes forem necessárias. Sim. Se forem necessárias 10, 20, 30, todos os dias, 365 vezes, Estaremos lá. Estaremos, porque assim, uma hora ela entende, ela é vítima. Isso. A gente precisa quebrar esse ciclo. A gente ensinando as crianças vão dar ali... Porque, querendo ou não tem como a gente falar, negligenciar. A mãe, muitas vezes, olha para a família. Sim. Ela olha para os filhos, como que meu filho vai ficar, mas... A gente precisa de homem que é homem, né? Isso, de verdade. Homem que é homem dentro de casa. Isso. E a gente também trazendo esses homens para a realidade, né? Vamos aqui quebrar esse ciclo. Seu pai fazia, seu avô fazia. Você não precisa fazer. Encerra aqui essa tratativa, encerra aqui esse comportamento. Vamos aprender. Todo mundo está aqui para aprender, todo mundo está aqui para evoluir. Não é essa questão simplesmente nasci assim, vou morrer assim, né? Isso, exatamente. Não, Gabriela, né? Sem Gabriela, nasci assim, morri assim, ficou para trás. Vamos ressurgir. Vamos aprender e evoluir, porque a gente está aqui para isso. A nossa sociedade está aqui para isso. Não adianta a gente, né, muitas vezes reclama do poder público, reclama prefeito, presidente, governador. E o que você está fazendo dentro do seu seio familiar? Isso aí. Porque, né, serviço público vocês viram aqui que tem para todas as fases. Tem para criança, para mulher, para o homem, para todas as situações. E o que você está fazendo dentro da sua casa? Acho que é essa reflexão que tem que ficar. Não adianta a gente culpar o outro e não fazer a nossa parte. E a informação transforma. Exato. A informação transforma e salva vidas. Hoje nós temos, infelizmente, mais de 60% das mulheres que sofrem violência sofrem na frente dos filhos. Então, essa criança ela vai entrar na frente para defender sua mãe. Ela vai, de alguma forma, ser atingida, direta ou indiretamente. Sim. E eu sempre falo isso porque eu fui uma filha da violência. Então, quando a gente fala sobre isso nas escolas, a gente mostra, eu também passei por isso, minha mãe também passou por essa fase, você vai conseguir, você vai alcançar. Tanto que o nosso projeto nas escolas é Despertando Vencedores. É porque a gente quer que realmente desperte agora. Sim. Agora é o momento de despertar. Um vencedor.
uma vencedora e não uma vítima e um agressor. Não. A gente quer que isso mude dentro de lares que foram abusivos, mas que haverá uma construção nova, de uma sociedade diferenciada, de homens e mulheres que viram a violência, mas que serão transformadores amanhã. Eu acho que isso é a base, né? Total. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente ir para outro caminho que não seja mudar a nossa base. Exatamente. A nossa base ainda continua sendo a nossa família, o nosso seio, o nosso lar. Não é o mundo que vai ensinar, né? Eu aprendi no amor ou na dor. Não, vamos aprender no amor. A gente tem oportunidade, a gente tem medidas públicas para ensinar no amor. A gente não precisa ir para o mundo apanhar. Não. Né? Cansamos de apanhar, já apanhamos demais, vamos agora vencer, Sim, né? com Vencedores. certeza. Eu acho que isso que é muito importante a gente trazer para nossa sociedade, para o nosso público, né? Quem mora em condomínio também é uma sociedade, são mini cidades ali, síndico é o prefeito, conselho são os vereadores. É o mesmo esquema, gente. Não tem assim, mas é um assunto que foge à minha realidade. Não, não é. Não a sua é. realidade é essa. Talvez a pessoa que diga que está fugindo da realidade é aquela que está tapando os olhos para isso. Sim. Eu não quero me meter porque não é problema meu, mas pode ser seu esse problema. Aliás, é seu enquanto sociedade. É seu enquanto sociedade. E é necessário mudar isso. Porque chega de ver mulheres sendo enterradas. Aí não adianta depois colocar a hashtag luto. Não. É verdade. Tem que ser lutar no sentido de ir pra cima agora. Expor. Porque depois lutar, depois que enterrou, não tem mais o que ser feito. E aí nós temos aí os órfãos do feminicídio, nós temos mães que enterram suas filhas, que não é fácil ver e conversar com essas mulheres. É algo que toca na nossa alma todos os dias. Mas a gente precisa mudar a realidade. Então, muda a realidade de onde você está, dentro do seu condomínio, da sua comunidade, de onde você vive, do seu trabalho, para que essa mulher tenha escuta e ela sinta vontade em falar com você, porque por muitas vezes está sofrendo algo e sente em você uma fala machista e fala, não vou falar porque vai me achar que eu estou vivendo aquilo. Antigamente, tinha umas reportagens que era, bateu o olho caiu da escada. O armário, bateu o olho no armário. Na maçaneta. Tinha, inclusive, isso. Falando porque a mulher tinha que arrumar uma desculpa para a violência que ela sofria. Não. Isso chega, né? Ela é vítima. Ela chega. Agressor é agressor e vamos expor agressor o máximo possível em todos os canais possíveis. Já que ele não aprendeu no amor. Sim. Mas aí ele ainda tem tratamento, ainda né? Tem tratamento. Ele ainda vem um homem que é um homem aí pra poder mostrar que dá pra mudar, né? Dá pra mudar essa realidade, dá pra mudar a nossa sociedade. A gente ainda tem, enquanto estivermos vivos, esperamos que fiquemos aqui muito tempo, que o feminicídio se encerre, que não temos mais notícias de feminicídio. A gente espera encerrar esse ciclo. Nós recebemos um desafio, Ana Paula, muito forte, muito desafiador de fato, no sentido próprio da palavra, do nosso prefeito, que é feminicídio zero. Vamos em busca. Ele falou, nós queremos feminicídio zero em Vila Velha, vocês que lutem, vão pra cima, e é o que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos cumprir esse desafio com muito afinco. Eu espero um dia poder dizer, olha só, cumprimos, é feminicídio zero e chegar a essa meta. E não é zero porque não teve denúncia, né? Isso é zero porque tivemos muitas denúncias e mudamos a nossa realidade. É sobre isso. Chega de mudar subnotificação, a realidade. Exato. Chega de falta de informação e é transformar a vida dessa mulher com informação, com transformação, com política pública de verdade séria, sem narrativa, sem papel apenas, mas ali, na ponta da lança, dentro da comunidade. Exatamente. Para isso, né, síndico, mais uma vez fica aqui o alerta, não é só o síndico, mas principalmente você, porque onde acontecem o maior número de agressões é dentro de casa. Né? Ninguém agride, infelizmente, mas não é aqui no meio da rua. Sim. Não é na porta da delegacia, né? Que seria muito fácil. É dentro de casa, onde eles se sentem seguros para cometer esse tipo de crime. Nós estamos falando de um crime. A agressão é crime. Então, assim, síndico, fica aqui. Mais uma vez, existe uma lei que te obriga. Nós não estamos aqui também para te aterrorizar. Nós estamos aqui para te alertar e para salvar uma vida. Omissão custa uma vida. Então, sejamos aqui honestos, sejamos aqui uma sociedade firme que realmente se preocupa com o próximo, com o outro,
com quem tá ali sobre nossa, não diria uma vigilância, mas realmente ali nós temos o dever como síndicos de cuidar dessas famílias, de cuidar desse ambiente para ser um ambiente saudável, acolhedor acima de tudo. Então vamos acolher essas mulheres e vamos expor esses agressores, denunciar. Ah, Ana Paula, mas como que eu vou fazer, né? Sargento, Sim. 190, 180, 181, que é de denúncia. E o síndico já priorize, se você não tem no seu condomínio sobre a lei que fala sobre isso, pesquise, coloque a placa nos elevadores ou até mesmo nos quadros de aviso, mande por e-mail. Nós tivemos um caso aqui em Coqueiral, por exemplo, que o indivíduo ex-marido, ele tinha medida protetiva, porém não tinha chegado até a síndica, ela não tinha ciência disso, então permitiu que ele entrasse, quase tivemos uma fatalidade. Pois é. Então, quando você manda por e-mail para todos os condôminos moradores, avisando, olha só, se tiver medida protetiva, avise a administradora, avise a administração, avise o síndico, para que essa pessoa não entre aqui, não adentre até o seu apartamento, até a sua casa, avise o máximo, informação transforma. Exato. E isso é muito importante porque gera a responsabilidade, ela é legal. Há uma obrigatoriedade legal da 6.611 e nós precisamos enfatizar isso. Coloque um canal de comunicação dentro do seu condomínio, que seja com você, para que você possa ir até a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, através da DEAN, que é a Delegacia da Mulher, e relatar o fato, quem é a vítima, quem é o agressor, quando aconteceu, quando você foi notificado, porque você pode sim ser responsabilizado legalmente pela sua omissão. E até mais, essa mulher pode morrer. E como é que vai ficar? É uma omissão, né? Uma omissão custa uma vida. Custa uma vida. E aí, só para enfatizar, Ana Paula, como eu faço isso? Cria um e-mail, né? Ninguém quer se expor. Então, hoje em dia, o WhatsApp, a gente sabe que tá ali, é um meio fácil de comunicação. Cria um WhatsApp, cria um e-mail, deixa um canal aberto para receber esse tipo de denúncia. Recebeu esse tipo de denúncia, você tem que informar imediatamente a Polícia Judiciária, né? Através da DEAN. Informe imediatamente. Essa é a sua obrigação. Se a mulher, infelizmente, por questões pessoais, ainda não entendeu que ela é a vítima da situação, o seu dever é continuar informando quantas vezes forem necessárias. Essa é uma situação. Chegou uma, né, medida protetiva. Ana Paula, o marido tá aqui, quer entrar. Existe uma medida protetiva. Medida protetiva, determinação judicial não se questiona. Determinação judicial se cumpre. Quem é você, quem sou eu, quem é a sargento, quem é a Jaque, para questionar uma medida judicial. A sua obrigação é cumprir imediatamente. Ah, mas ele é o proprietário. Ele que se resolva com a polícia. Ele quer entrar, chama a polícia. Isso aí. Ele que se resolva, ele é a medida protetiva, juiz, polícia, você está aqui para executar. Isso. E a sua função é executar o que um juiz determina, o que a polícia determina. Por mais que ele seja proprietário, se ele infelizmente foi tirado do seu lar, não é porque ele é nenhum santo, né? Não é. Né? Se ele fosse santo, ele estaria ali dentro de casa cuidando, honrando a sua mulher e a sua família, e não é o caso. Então, gente, fica aqui mais uma vez o alerta, a recomendação, o dever, tem uma denúncia, imediatamente DEAN, é um flagrante, 190, Isso. Teve aqui uma denúncia pelo WhatsApp, pelo e-mail, informe, chegou a polícia, bateu na sua porta, né? No caso, na portaria, no síndico, o que o porteiro faz? Abre a porta. É isso. O porteiro vai abrir, o síndico vai, né? Ali nessa situação ele só vai acompanhar, porque ele tem esse dever, também essa obrigação de acompanhar. O que a polícia vai fazer dali em diante é com ela. É sobre isso. Essa informação é extremamente importante. Esse síndico, esse administrador, ele tem que ter ciência da responsabilidade dele. Sim. E caso queira saber mais sobre a lei, como funciona, em breve, quando tivermos lançado o projeto, já existe a lei, apenas haverá um projeto dentro da secretaria. Projeto social. Para que nós possamos acompanhar de fato se está sendo feito dentro dos condomínios, para orientar os síndicos. A nossa função aqui é juntar e unir forças. Exato. Porque o nosso órgão é um órgão executor, nós somos executores, então nós estamos aqui para ajudar o quanto antes
condomínios, administradoras, a realmente funcionar a lei. A lei só funciona se todo mundo começar a fazer e a questionar e a buscar, porque hoje poucos condomínios têm uma placa lá avisando sobre a existência dessa lei. Vamos divulgar. Temos que divulgar. E essa placa precisa conter não somente a questão da lei, mas os canais, por exemplo, o telefone do CRANVIVE, o telefone da Delegacia da Mulher, caso haja uma denúncia, o 180, o 181, 190. Então, tem todos os detalhes ali que em breve nós vamos divulgar, se a gente divulgar o nosso projeto social. Aguardo, então, em breve a sargento aqui, Jaqueline, a delegada, gente, todo mundo que puder vir trazer essa informação pra gente divulgar, porque informação é tudo, conhecimento é tudo, vamos mudar esse ciclo, mudar essa história, trazer aqui um novo caminho, uma nova realidade. Tô aqui junto, prefeito, conta comigo, feminicídio zero, tô nessa luta junto com vocês, porque é algo que a gente não dá para conviver e aceitar. Não, é uma realidade que a gente precisa mudar imediatamente. E aqui, claro, a gente está trazendo do feminicídio, mas qualquer tipo de homicídio é inaceitável. A gente precisa mudar essa realidade o mais rápido possível. Sim. Sargento, muito obrigada. As portas estão aqui sempre muito abertas. Jaque, muito obrigada. O projeto que vocês me apresentaram, incrível. Conto com vocês para trazer mais informação. Voltem, tragam mais gente aqui para a gente divulgar cada vez mais esse conteúdo de grande valor para nossa sociedade, principalmente para a Vila Velha, porque a gente está tratando aqui, né? Nosso Vila Velha aqui, né? Isso. Prefiro Vila Velha sempre. Sou bairrista, quem me conhece sabe. Então, assim, vamos trazer mais conteúdo e também influenciar, né? Nosso podcast é a nível nacional, então vamos aí influenciar outras prefeituras, outras realidades, outros condomínios a também ter esse tipo de abordagem, a ter também esse tipo de conteúdo e influenciar positivamente ao que a gente quer, com conhecimento claro, objetivo e direto para todo mundo. Sempre. Gente. Eu agradeço imensamente o convite, muito obrigada por estar aqui, por passar informação, por passar essa transformação. E convido todos os prefeitos, criem secretarias das mulheres, onde vocês estão. É necessário ter mulheres lá fortes que vão fazer a diferença na vida de outras mulheres, que entendam bem da pasta, que queiram realmente fazer a diferença. Manda aqui um abraço novamente pro meu prefeito, que eu amo, hashtag amo de coração meu prefeito, Arnaldinho Borgo. A minha secretária braba, Laís Herzog. Muito obrigada por estar aqui, Ana Paula. E conte conosco, em breve traremos notícias em primeira mão. Colocar em prática, né? Nosso lema é em prática. Feminicídio zero mesmo. Mas em breve estaremos aqui com a nossa secretária, junto com a Cláudia Dematê, para falar sobre o nosso projeto com mais detalhes. Aguardo Lais, aguardo Cláudia, venham. Sim. Todo mundo aqui. Jaque, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Só queria falar algo assim que é muito interessante sobre quando você se cala, né? É um choque, mas quando você se cala, você coloca sangue nas suas mãos. Exato. Então, assim, eu chamar a sociedade para essa realidade, não tenha sangue nas mãos. Isso. Você se torna conivente ao crime. E a do Carmo, ela sempre, quando a gente vai nas escolas fazer a palestra, ela fala uma frase que eu acho maravilhosa, né? Que quando você é forte, eu vou deixar ela falar a frase, que é uma frase muito maravilhosa, que eu acho que combina muito com essa coisa da gente trazer a consciência das pessoas para não se calarem. Não tenham sangue nas mãos, né? Não tenham sangue de criança, não tenham sangue de mulheres. Viu a violência? Não se cale. Porque imagina a situação de você estar ali, do lado do seu apartamento, você ouviu o grito um dia, ouviu 2, ouviu 3, aí você passa, vê aquela mulher com o olho roxo e você nunca fez nada. Isso. Aí um dia tá saindo um saco preto lá de dentro daquele apartamento. Como que fica você naquele momento ali? O sangue foi para sua mão, porque você poderia ter, talvez, evitado, poderia ter tirado aquele sofrimento daquela criança que vai ficar ali sem sua mãe, entendeu? Então, assim, a gente trazer essa realidade. Então, tem uma frase que a do Carmo fala que eu acho importantíssimo, que todo mundo tinha que escutar e realmente praticar isso na vida, né? Eu vou passar a palavra. Tem uma frase que eu ensino a Helena desde criança, né? É de um filme, e eu sempre ensino para ela, porque era um filme infantil, e dizia assim a frase. Eu pergunto para Helena, o forte, aí ela responde, se defende, mamãe. E o mais forte? Aí ela responde, defende o outro.
Então é isso que a gente tem que fazer. Se defender e defender o próximo. Sejamos fortes o suficiente para poder ter a coragem de defender, de não se calar. Uma omissão custa uma vida, Isso né? aí, essa é minha gerente de educação aí, ó. Não dá pra estar sozinha, Não dá né? A pra gente tá tem que sozinha, se unir gente. com quem é forte, com quem cresce junto com a gente. Isso. Um mais forte faz o quê? Defende. Isso, a gente isso tá aí. aqui pra defender. Isso aí. Também tá aqui pra aprender, né? Porque Isso. a gente flutua em todas as esferas. Aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigada. Aguardo vocês em uma próxima breve, muito breve, apresentando aqui resultados para deixar todo mundo feliz e projetos incríveis. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Aguardo vocês em uma próxima. Qualquer dúvida, sugestão. Claro, acredito que a Sargento e a Jaque também vão estar aqui dispostas e disponíveis para responder os questionários, para tirar dúvidas. O que é que vocês podem fazer aí no condomínio de vocês, na cidade, sendo aí da gestão pública. Vocês têm aqui 2 grandes referências. Conte com elas, conte comigo também e aguardo vocês. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço, maravilhosa. Eu tô